Bom, depois do episódio anterior que mostrou pra gente que Loki, segunda temporada, é literalmente uma versão 2.0 de Guerra Infinita, esse episódio novo veio literalmente pra mostrar pelo que veio. E a única pergunta que fica aqui pra nós no final dessa temporada é: o que custa você fazer uma produção da Marvel igual Loki, bem trabalhada desse jeito? Loki literalmente é a melhor série do MCU, e em questão de história eu diria que até a melhor produção do MCU até hoje. Infelizmente, por uma série de contratempos, eu não consegui vir antes falar sobre o episódio 5 pra vocês, né? Semana passada, pra quem é de São Paulo sabe, acabou a energia aqui em praticamente São Paulo inteiro. Por sorte, ou ironia do destino, a energia voltou um dia depois aqui em casa e logo em seguida acabou a água por conta da energia também, que ficou um dia parada. Então, assim, foi uma loucura. Além disso, um dia depois foi meu aniversário, então foi uma semana muito corrida, a gente não postou nem Expresso M aqui pra vocês. Mas sim, eu assisti o episódio 5 e 6 de Loki e eu vim aqui nesse vídeo gravar pra vocês. Então se você puder se inscrever nesse canal aqui, ajudar a gente seguindo a gente nas redes sociais, frequentar o nosso site ali, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Seja muito bem-vindo se você ainda não é inscrito. E o episódio 6 dessa temporada de Loki foi literalmente muito louco, cara. Ele trouxe de volta aquela essência da Marvel. Na verdade, essa segunda temporada inteira trouxe de volta essa essência da Marvel pra gente, né? A última vez que a gente viu isso foi lá em Guardiões da Galáxia Volume 3, que também foi outra produção sensacional. E nada me tira da cabeça que aqui, nessa segunda temporada de Loki, eles frisam literalmente uma mistura de George Orwell de 1984 ali com o efeito borboleta agora nesse finalzinho, né? A gente vê que o episódio começa já com o Loki tentando descobrir como ele faz para reverter aquela situação do tear temporal sendo explodido ali, ramificando todas as linhas temporais ali, né? E a gente tem cenas simplesmente hilárias mostrando que o Victor Timely, toda vez que ele entra ali pra fazer a expansão do tear temporal, né? Ele sempre é macarronizado ali, miojizado ali, ele sempre fica todo espaguetizado com a questão daquele negócio temporal ali. Isso rola várias e várias vezes, o Loki fica sem entender e aí ele pergunta pro Ouroboros quanto tempo eu levaria pra aprender sobre isso. E o Ouroboros vira pra ele e fala que levaria centenas de anos. E aqui fica uma incógnita pra gente, porque o Loki, ele avança essas centenas de anos, né? Inclusive mostra centenas de anos depois o texto. E a impressão que me passou é que realmente o Loki, ele viveu centenas de anos esperando por esse momento onde ele vai entrar no tear temporal ali para tentar resolver a situação. E a impressão que me passa é que literalmente o Loki, ele vive centenas de anos ali na AVT de alguma forma, né? Com o aprendizado do domínio do time sleep ali, né? Ele vive centenas de anos para esperar o momento em que ele vai conseguir resolver as coisas. O Victor Timely vai entrar, ele não vai ser espaguetizado, ele vai conseguir resolver a situação. Isso realmente acontece. O Victor Timely, após essas centenas de anos ali, ele entra no tear temporal, ele vai avançando com toda aquela dificuldade, é uma cena extremamente tensa, você fica, vai logo, você consegue, cara, porque eles provocam muito essa emoção de pressa na gente, né, de que a gente tá atrasado pra alguma coisa. E o Victor Timely, ele finalmente consegue, ele chega no tear temporal, coloca aquele dispositivo lá, o dispositivo dispara no tear, o tear expande e nada resolve, cara. E pelo fato do Loki ter vivido essas centenas de anos, prova pra gente que ele realmente mudou, cara. Ele não é, ele é o deus da trapaça sem ego, sem interesses pessoais, sabe? Ele quer um bem maior realmente, ele aprendeu muito vivendo ali na VT, e eu acho que é justamente por isso que ele quer salvar os amigos dele, né? Ele quer salvar a Sylvie, o Loki, o Mobius ali, né? A Agente B15, enfim. E por alguma razão, aquela situação não deu certo. Eu não imagino como deve ser frustrante você viver centenas de anos esperando por um momento ali, e quando esse momento finalmente chega, que você tem certeza que ele vai resolver, ele até te dá uma impressão de ter se resolvido ali e nada dá certo. Então o Loki, ele se questiona ali, ele percebe que talvez a solução para isso seja ele ir até aquele que permanece e impedir que a Sylvie mate ele. Ele aparece lá e tal, e ele tenta resolver aquela situação, ele fica várias e várias vezes, rola mais uma vez o efeito borboleta ali, ele ficando várias e várias vezes ali, tentando impedir a Sylvie, toda vez a Sylvie mata aquele que permanece.
Até que ele finalmente vira pra aquele que permanece e pergunta pra ele, você não vai fazer nada? Você realmente vai deixar ela te matar ali? Então aquele que permanece, justamente por ter as mesmas habilidades do Loki, por entender o que tá acontecendo ali naquela situação, ele percebe que o Loki não é aquele Loki que tá na frente dele ali naquele exato momento. Ele já é um Loki que já passou por tudo aquilo e voltou. E ele começa a conversar com o Loki e ele explica pro Loki, não tem jeito, você tem duas opções. Ou você mata a Sylvie, ou ela me mata. Não tem outras opções além dessa. E aí o Loki vira pra ele e fala, não, mas eu vou conseguir parar isso de outra forma, eu vou destruir o tear temporal. Aí ele vira pro Loki e fala, então, mas você sabe que se você fizer isso, as minhas outras versões, elas vão guerrear entre si, elas vão guerrear com todo o multiverso, e vai acontecer o caos do mesmo jeito, você não tem opção. E o Loki, por uma questão de empatia com os amigos dele, com todo esse multiverso, né, ele pensa e ele fala, não, eu preciso dar uma chance pra elas precisam decidir. E ele vai até o momento em que ele descobre como controlar o Time Sleep, e ele conversa com a Sylvie ali antes dela desaparecer naquele momento. E ela fala uma coisa pra ele que é muito interessante, que ela já tinha mencionado algumas vezes e que eu já tinha trazido aqui pra vocês nos vídeos anteriores dessa temporada também, que é o seguinte: você quer mesmo ser o Deus que tira o livre-arbítrio de todo mundo pra poder proteger isso? Mas de que adianta o livre-arbítrio se estão todos mortos? E quem é você pra dizer que não podemos morrer tentando? Quem é você pra decidir que não podemos morrer lutando? Você tá substituindo um pesadelo por outro. Isso fica na cabeça do Loki e é ali que o Loki muda completamente. E a Sylvie aqui nessa temporada, ela literalmente... na verdade o Loki, né, literalmente ele tem vários mentores. Eu ia falar que a Sylvie era a mentora dele aqui, mas ele tem vários mentores. Ele tem o Obi, ele tem o Victor Time, ele tem por diversas vezes o Mobius. Mas a Sylvie aqui, ela é o estopim de mentoria do Loki nessa temporada. E aí rola uma cena simplesmente espetacular. O Loki, ele entra no tear temporal ali, todo mundo tentando parar ele e tal. Ele... naquele momento que ele tá entrando ali, as roupas dele vão se desfazendo, eu falei, não é possível que o Loki vai se espaguetizar também, e é dessa forma que essa situação não vai ser resolvida, né, que realmente o multiverso vai acontecer. Mas não, na verdade o Loki, ele tava se transformando numa espécie de Vingador Prime ali dos quadrinhos, numa espécie de guardião do tempo aqui pra essa série, né. Ele literalmente aparece com o visual dos quadrinhos, os chifrones grandes, a roupa toda verde ali, e ele finalmente vive aquilo que uma variante dele viveu no Limbo, que é o glorioso propósito dele, é o sacrifício. O maior medo que foi plantado no Loki pra gente, né, é que o Loki, ele tem medo de viver sozinho. E ali ele se vê obrigado a se colocar nessa situação pra salvar todo mundo que ele ama, pra salvar todo mundo que ele tem a empatia. E ele literalmente usa os poderes dele pra desintegrar ali o tear temporal. Só que no momento que ele faz isso, todas as linhas do tempo morrem. Tanto a linha do tempo principal como aquelas variantes da linha temporal, elas morrem. O Loki, ele pega todas as linhas temporais e ele começa a usar os poderes dele para manter as linhas temporais vivas. E ele vai até o trono adjacente ao tempo, né, que é mencionado pela B15 no final desse episódio. É o mesmo trono ali, o mesmo lugar onde aquele que permanece ficava. E ele senta no trono como o verdadeiro deus da trapaça, o verdadeiro guardião do tempo. E aqui ele tá guardando os tempos multiversais eternamente. E essa temporada termina com a AVT ali totalmente não burocrática, vivendo da forma como ela deveria ser mesmo, que é guardando o multiverso ali, só que não guardando de variantes temporais, mas sim guardando do próprio Kang, do próprio aquele que permanece. E aqui a série, ela deixa uma ponta para eles tentarem resolver mais pra frente após o julgamento do Jonathan Majors. Se o Jonathan Majors for julgado culpado ali no tribunal dele, né, que tá acontecendo aí, se não me engano tá para acontecer agora em novembro, se é que já não aconteceu, a Marvel pode muito bem decidir tirar o Jonathan Majors dessa série e tirar o Kang dessa série também, com a desculpa de que, já que o Loki tá guardando todo o multiverso, a AVT tá descobrindo o que todos os Kangs vão fazer antes mesmo deles fazerem aquilo, né? Porque afinal saiu um boato há umas semanas atrás aí que a Marvel está cogitando trocar o vilão maior dessa nova fase aí do MCU, né, do Kang pro Dr. Doom, né, Dr. Destino. Então aqui, literalmente, nesse final de temporada, eles abriram esse gancho. O que me questiona, claro, porque tantos personagens do MCU, eles foram trocados por outros atores sem ter que tirar o personagem, porque o Kang você tira daqui, sabe? Por mais que o ator Jonathan Majors seja um excelente ator, existem diversos outros atores que são tão bons como ele. A questão das variantes aqui era a desculpa perfeita pra isso acontecer. Então, isso me faz ficar com uma pulga atrás da orelha, sabe? Por que fazer tudo isso?
você só prejudica esse novo arco do MCU, né? E o Mobius, ele decide sair da AVT. E ele vai até a linha temporal de uma das variantes dele, onde ela tá vivendo com os filhos ali, né? E fica aquela questão, o que o Mobius vai fazer agora? Porque, aparentemente, Loki não vai ter uma terceira temporada, ele acabou assim, é capaz do Loki mesmo, o personagem Loki, nem aparecer mais nas próximas produções do MCU, nem em Guerras Secretas, nem em Dinastia Kang, sabe? E esse Mobius que trabalhava na AVT, ele é uma variante, foi mostrado no episódio anterior que todas as pessoas que trabalham na AVT, elas são variantes da linha temporal original, sabe? Mesmo que elas não soubessem disso. Então fica essa pergunta, né? O que ele vai fazer agora? Isso pode muito bem se linkar com o novo filme do Deadpool que vai sair aí, que tem os boatos que o Mobius vai aparecer recrutando o Wolverine do Hugh Jackman e o Deadpool do Ryan Reynolds e tal. Enfim, só que ao mesmo tempo a gente vê que o Mobius ele meio que desistiu de trabalhar no AVT. Será que alguma coisa que os Kangs vão fazer seria muito grave ali, que ele tenha que resolver, né? Fica essa pergunta pra gente, né? O criador do filme do Deadpool também, o roteirista do filme do Deadpool, ele também mencionou em uma entrevista que a maioria das coisas que as pessoas estão que tá tendo de vazamento do filme do Deadpool é falso. Então, o que será que vai rolar? O que será que vai acontecer? Né? Vamos ver se a gente vai ter alguma resposta sobre isso. Mas diz pra mim você, o que você achou dessa temporada de Loki, desse episódio final. Pra mim foi simplesmente sensacional, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e falou!